Bom dia a todos. Imensa gratidão pelo convite e pela confiança dos irmãos dessa casa, ao nos permitirem aqui falarmos um pouco, como o Sérgio comentou, daquilo que é algo que deve estar presente sempre em nossas vidas, que é falarmos de Jesus. O que nos leva a cada manhã a acordarmos, a movimentarmos o nosso dia. Ouvimos agora há pouco uma mensagem belíssima do Momento Espírita, que nos fala a respeito daquilo que é natural em nossas vidas, que é a dor. Raríssimos são os homens ou mulheres aqui nesse plano existencial que não passamos por momentos de dores e de dificuldades. Mas então, o que nos faz, mesmo com dores e com dificuldades, a cada dia buscarmos, como por exemplo, nessa manhã, aqui nos encontrarmos? E a resposta, ela é bem clara e precisa. Cada um de nós procuramos consolação, procuramos o alívio para nossas dificuldades, para as aflições pelas quais passamos e também para as dores que podem nos atingir em nosso campo físico. E é isso então que escolhemos falar nessa manhã, o Cristo Consolador. E não podemos falar em consolação, falarmos em Jesus, se não abordarmos essa consolação através daquilo que o Evangelho nos traz. Sempre Jesus será o roteiro mais seguro em nossa caminhada. Aquilo que encontramos no Evangelho não é simplesmente uma linha de pensamento religioso, é um roteiro de conduta para a nossa vida, para a nossa caminhada evolutiva, tanto no estágio em que nos encontramos na atualidade, mas também é o Evangelho, um roteiro que vai nos acompanhar ao longo de toda a eternidade. E o Evangelho, então, no capítulo 6, nos coloca o seguinte a respeito do Consolador prometido. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Está no Evangelho de João. E se nós pensarmos rapidamente como era a humanidade em termos de conhecimento há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo aqui pela terra passou, com toda certeza perceberemos claramente que ele não pôde falar todos os ensinamentos, e muitos dos ensinos que ele nos passou foi de forma alegórica, por parábolas, que eram mais fáceis à compreensão das pessoas naquela época. Mas, mesmo na atualidade, nós vivendo no século XXI, ainda não conseguimos compreender claramente toda a beleza, toda a profundidade dos ensinos de Jesus contidos no Evangelho, por duas razões básicas. Primeiramente, ainda por nosso conhecimento acerca da espiritualidade ser muito acanhado, mas, em muitos casos, porque nós trazemos, como vamos falar mais para frente, uma chaga que prejudica a nossa compreensão, que é o nosso orgulho. Nós, muitas vezes, esquecemos os ensinos de Jesus. Voltamos, então, à mensagem inicial. Normalmente, nós nos lembramos do Evangelho, daquilo que Jesus nos ensina
nos nossos momentos de dores. Quando a dor não bate à nossa porta, quando temos as facilidades da vida, raramente nos lembramos do nosso guia e modelo. Consolar vem da palavra paracleto em grego, que significa alguém que é chamado ou enviado para prestar auxílio. Assim o foi com Jesus, à sua época, que veio esclarecer, consolar a humanidade. E assim também o é com a doutrina espírita, que é a personificação, por assim nos expressarmos, daquela promessa de Jesus, que voltaria ao Pai, mas pediria que, para a humanidade, fosse enviado um outro Consolador. Então, nós sabemos que encontraremos cada um de nós no Cristo, em seus ensinos, em sua exemplificação que consta nos Evangelhos, a consolação. Mas temos também nesse momento uma grande dificuldade ao entendermos o real significado da palavra consolação. E para isso recorremos ao pensamento de Haroldo Dutra, grande expositor espírita da atualidade. E Haroldo Dutra, então, nos diz o seguinte a respeito da consolação. Jesus é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor. E aqui, então, o que realmente, em muitos casos, nós nos equivocamos, ao imaginarmos que a consolação que Jesus vem nos oferecer é aquela que vai retirar de cada um de nós os nossos sofrimentos, as nossas dores, como num passe de mágica. Porque se sofrer, é natural realmente que queiramos que há algo que alivie essa nossa dificuldade, que nos afaste das dores e sofrimentos. E Haroldo complementa então, dizendo que Jesus é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor, mas porque ele veio para ressignificá-la. E aqui então, o grande ensino que podemos também ter com a doutrina espírita. Ela nos ensina que somos, de modo geral, cada um no estágio em que se encontra, espíritos ainda comprometidos, endividados perante a lei divina. E para espíritos comprometidos, que ainda devem à justiça divina, a dor realmente é a cobrança que essa lei faz. Mas nós temos que aprender a ressignificar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não é, como nos fala Haroldo Dutra, que Jesus vai afastar o sofrimento de cada um de nós. A proposta que o Espiritismo nos ensina, que nos traz de consolação, ela é muito mais profunda do que simplesmente tirar das pessoas as suas angústias e os seus sofrimentos. Jesus veio consolar, dizendo: não se desespere, esta dor vai te regenerar. E aqui a grande proposta pedagógica, educativa da doutrina espírita, que nós possamos entender as nossas dores como a ferramenta necessária para a nossa regeneração moral e espiritual. É a dor, o cinzel que vai, aos poucos, burilando-nos intimamente e nos fazendo compreender que a essência da vida é sempre mais profunda do que aquilo que nós imaginamos. A vida não se resume simplesmente aos anos que possamos passar habitando um corpo físico. Nós somos, como nos dizem espíritos amigos, viajores da eternidade. E a cada novo instante temos, então, oportunidades de irmos compreendendo as nossas dores,
os sofrimentos que possam nos assolar a vida como oportunidades de aprendizado e de regeneração moral e espiritual. Jesus não veio tirar a nossa responsabilidade, nosso dever. E aqui também algo que costumeiramente nós nos equivocamos, imaginando que Jesus, ao tirar nosso sofrimento, as nossas dores, Ele está tirando a nossa responsabilidade, o nosso dever. Não. Cada um de nós, nos círculos onde estagiamos, temos deveres, temos responsabilidades. Então Jesus vem nos ensinar o que verdadeiramente devemos fazer para sermos felizes. E a questão da felicidade é outro grande entrave no nosso cotidiano, porque cada um de nós queremos com certeza sermos felizes, termos a felicidade aqui mesmo na Terra. Mas a nossa percepção da felicidade também, em muitas situações, ela é errônea. Quando nós imaginamos que a felicidade vai ser alcançada quando nós pudermos sorver todas as facilidades, os prazeres que a Terra nos oferece. Queremos sim ser felizes, mas não queremos ter, em muitas situações, a responsabilidade dos nossos atos e também não queremos, em muitos casos, cumprirmos aquilo que é o nosso dever. A proposta, então, de consolação que Cristo, através do Evangelho, e que o Espiritismo vem nos oferecer, é totalmente diversa do que imaginamos. É termos a clara compreensão de que só seremos verdadeiramente felizes quando assumirmos as nossas responsabilidades e quando cumprirmos os nossos deveres, enquanto espíritos imortais, caminhando para o progresso, para a nossa evolução. E como falamos então, não é essa a consolação que Jesus oferece, de afastar de nós os sofrimentos e as dificuldades, e nos dar as facilidades, os prazeres que nós imaginamos serem necessários para que sejamos verdadeiramente felizes. A consolação que o Cristo nos oferece é ligar-nos aos nossos deveres, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento passa, nos purifica e ilumina. A felicidade, a consolação, só alcançaremos verdadeiramente quando alcançarmos essa compreensão de que somos seres, somos espíritos, que possuímos deveres e responsabilidades, e que todo sofrimento que possa nos assolar, por maior que ele seja, esse sofrimento é transitório, e esse sofrimento vai, aos poucos, nos purificando e nos iluminando intimamente. No estágio evolutivo em que nos encontramos, habitando um planeta de provas e expiações, como já falamos no início, raros são aqueles espíritos que conseguem encontrar a consolação, se melhorarem, que não seja por outro meio, a não ser passando por sofrimentos e por dificuldades. Aqui, o espírito Cassimiro Cunha, através de Chico Xavier, nos faz uma pergunta e nos leva a uma profunda reflexão. Sofres? Espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Sofres? Com certeza a resposta de cada um de nós é sim. Todos nós temos a nossa cota de dores e de sofrimentos. Mas
nem todos nós conseguimos ainda, diante dos sofrimentos, das agruras pelas quais passamos ao longo de nossas existências, esperarmos e confiarmos. Queremos normalmente que esse sofrimento, essa dor, passe o mais rápido possível, mas não entendemos que somente a dor do mundo nos pode regenerar. A dor, então, na visão espírita, ela não tem o papel de punir, tem o papel de nos educar. Não devemos ver as nossas dores, os nossos sofrimentos, como uma punição, um castigo divino, ou que Deus nos abandonou, que nós não temos sorte, que nascemos aqui na Terra só para sofrermos. O Espiritismo é bem claro, como nos falou Haroldo Dutra, instantes atrás, que nós devemos ressignificar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, toda dor, toda dificuldade pelas quais possamos passar, tem sempre o caráter de nos educar enquanto espíritos ainda imperfeitos, ainda comprometidos com o nosso passado de, com certeza, mais erros, de escolhas errôneas. A dor, ela não é uma imposição divina, é uma necessidade que nós temos para realmente despertarmos para a nossa verdadeira essência, porque a vida na Terra, nas encarnações, serão sempre transitórias, mas o Espírito, este caminha por toda a eternidade, e, à medida que nos educarmos, compreendermos realmente essa nossa origem, nós iremos, com o passar do tempo, sofrendo bem menos do que sofremos na atualidade. A dor, então, quando bem compreendida, gera ao espírito experiência, maturidade e evolução. E a palavra maturidade aqui nos leva a uma reflexão, e poderíamos fazer uma analogia bem simples. Quando éramos mais jovens, nós não tínhamos ainda essa percepção. Então, qualquer sofrimento ou qualquer dificuldade pelas quais passamos nos traziam enorme desconforto e dificuldade. Mas, com o passar dos anos, nós vamos ganhando um pouco mais de maturidade emocional e vemos que as dores pelas quais passamos são sempre aprendizado. E para o espírito também não é diferente. Quanto mais o espírito for ganhando maturidade moral, mais claro ele vai ter essa visão de que as suas dores e os seus sofrimentos foram sim necessários e são os elementos que nos transformam em pessoas cada vez melhores. No plano em que nos encontramos, então, a evolução normalmente se dá pelo nosso sofrimento, por nossas dificuldades. E somente então, quando formos maduros, temos a oportunidade de entender que os desafios sedimentam nossas conquistas morais. Só iremos ter realmente conquistas morais com o passar dos anos, quando formos entendendo os sofrimentos como desafios, não como castigo, como punição, mas como algo necessário à nossa jornada evolutiva. E aqui começamos alguns apontamentos que vão com certeza nos levar a profundas reflexões do quanto ainda não conseguimos entender as nossas dificuldades e o quanto precisamos realmente da mensagem consoladora que encontramos em Jesus Cristo. Se eu quero aprender a virtude da paciência, não vai ser onde todos concordam comigo. Vai ser onde as pessoas pisam no meu calo. E com certeza, muito profunda essa frase.
porque onde as pessoas concordam conosco, pensam da maneira como nós pensamos, é muito fácil nós nos relacionarmos, nós mostrarmos que temos paciência. Mas em ambientes onde nem sempre o nosso ponto de vista ele é comum a todos, as pessoas concordam, quando as pessoas pisam no nosso calo, aí nós vemos realmente o quanto ainda somos espíritos deficitários na aquisição dessa virtude que é tão necessária para a nossa caminhada evolutiva. Se eu quero aprender a benevolência, vai ser onde as pessoas não reconhecem o que eu faço, para que possa aprender a dar sem esperar. E aqui introduzimos então aquilo que mencionamos anteriormente, que somos espíritos ainda com muito orgulho e muito egoísmo em nosso mundo íntimo. De maneira geral, nós esperamos os aplausos do mundo, o reconhecimento para as nossas ações. Mas que as nossas ações voltadas à questão do bem e do auxílio, elas sejam realizadas, então, como uma vontade íntima de cada um de nós, não esperando os aplausos, os reconhecimentos do mundo. Então, nesses momentos de dificuldades, como falamos, é que as virtudes, como citamos, a benevolência e a paciência, elas vão, aos poucos, se sedimentando em nosso coração. Porque conquistarmos virtudes morais não é uma tarefa fácil, não é algo que consigamos fazer de um instante para o outro. Sedimentar, por exemplo, a paciência e a benevolência em nosso mundo íntimo é uma tarefa que vai demandar, com toda certeza, muito tempo, muito esforço íntimo e muita perseverança de cada um de nós. Ação e reação. Com certeza nós, no meio espírita, já ouvimos falar muito dessa lei, se não com esse nome, ou como lei de causa e efeito. A lei de ação e reação é uma lei divina, ou seja, aplica-se a todos os seres humanos, independente do estágio evolutivo em que se encontram. Mesmo nós, espíritas, achamos muitas vezes que toda dor é o karma ou expiação. Como referenciamos agora há pouco, com certeza em nosso passado reencarnatório, nós erramos muito, tomamos decisões desacertadas, fomos aos poucos nos comprometendo com a lei divina. Então seria lógico pensarmos que todo o sofrimento que temos nessa presente vida é o karma ou é a expiação daquilo que fizemos em nosso passado. Mas o Espiritismo nos deixa claro que a dor assume em nossas vidas diferentes modalidades ou tem diferentes explicações. A dor pode ser, sim, uma expiação, ou seja, a correção de nossos erros de encarnações anteriores, mas também pode ser uma prova daquilo que nós já conseguimos nos melhorar. Então, as dores, em muitas situações, podem ser uma prova da nossa fé, da nossa paciência, da nossa tranquilidade, para assim dizer, interior. Mas também as dores, em algumas situações em nossa vida, elas são desafios, elas podem ser possibilidades de auxílio ou podem ser missão. Talvez o exemplo que usemos agora possa ser um pouco, até certo ponto, melhor dizendo, impreciso. Mas todos nós conhecemos, ou já ouvimos falar, pelo menos, de Chico Xavier, né? Um dos espíritos mais moralizados que passou pela Terra. Mas Chico, durante a sua última encarnação, também teve suas dores, os seus problemas.
principalmente na questão da saúde. Poderíamos dizer, Chico está sofrendo, talvez, pelo que falamos, porque em vidas passadas ele ainda era imperfeito. Com certeza, uma possibilidade. Mas se nós pensarmos que as dores podem ser uma missão, pode ser um auxílio, então, nesse caso, mais lógico seria pensarmos que as dores e dificuldades pelas quais Chico Xavier passou é um exemplo, é um desafio, um auxílio a nós que entendemos que, mesmo diante de toda a dor, nós podemos suportá-la, teremos a força necessária para passarmos por dificuldades. Não estamos aqui, é claro, querendo nos colocar no mesmo nível evolutivo de Chico Xavier. Mas o exemplo é esse que cada espírito pode encontrar em si mesmo a força necessária para suportar a sua cota de dores e dificuldades. A dor, então, como falamos, ela sempre vai nos ensinar. E, nesses apontamentos, poderíamos então perguntarmos: nós só aprendemos com a dor? A resposta, bem concisa: não. A dor ainda se faz necessária no estágio que o ser humano se encontra. Então, no planeta que habitamos, mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós só vai aprender realmente através da dor. Mas não é a única maneira que nós temos de aprendizado, de evolução. Retornamos então, fala. Muitas filosofias e religiões têm medo e se paralisam diante da dor. Acreditam que, e realmente, aqui nunca como uma crítica, mas apenas como exemplificação, algumas filosofias e religiões colocam que o sofrimento ele é necessário, que as dores são necessárias e que nada podemos fazer então nesses momentos de dores e de dificuldades, porque pensam que as dores e as dificuldades são uma punição e que o ser humano não pode então modificar, a grosso modo, o seu destino. E muitas religiões, então, acreditam que, se você servir a Deus, sua vida será de muito dinheiro, muita saúde, nada de ruim lhe acontecerá. E nós percebemos isso claramente nas sociedades do mundo atual. Algumas religiões colocam que o simples fato de você frequentar aquela religião, aquela igreja, será motivo da presença de Deus em sua vida, trazendo a questão do dinheiro, da saúde, ou seja, se estamos naquela religião, nada de ruim lhe acontecerá. Agora, se não sou daquela crença, as dores e as dificuldades, elas estarão presentes na vida das pessoas. Retornamos então ao Evangelho, no capítulo 5 e 6, quando ele nos coloca as seguintes passagens. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Então, no Evangelho de João, capítulos 5 e 6. É a promessa do Cristo. Aqueles que sofrem serão bem-aventurados. Mas como sermos felizes com dores, com dificuldades, com problemáticas que nos assolam, seja o nosso corpo somático, ou mesmo o nosso mundo mental, emocional? Só seremos felizes sofrendo quando entendermos aquilo que Haroldo Dutra nos diz no início, quando aprendermos a ressignificar
as nossas dores e os nossos sofrimentos. A doutrina espírita, então, não vê a questão da dor e do sofrimento dessa forma. Esses 2 capítulos, 5 e 6 do Evangelho, nos aconselham a ter coragem diante da dor, porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. Com certeza, nos parece difícil, em muitas situações, na verdade, nos é difícil termos coragem diante de nossas dores. Mas se entendermos que a dor é um processo de aprimoramento espiritual, aos poucos vamos entendendo ou vamos ressignificando os sofrimentos em nossas vidas. Vamos olhando as situações com os olhos espirituais e não os olhos da materialidade, ainda tão apegados à nossa vida terrena. Será que Deus faria seres de cristal que não suportassem nenhuma pressão? Ou será que, como Emmanuel diz, somos um diamante bruto que Deus vai lapidando, pois o diamante se forma com muita pressão? Somos, com certeza, cada um de nós, criaturas de Deus nosso Pai. E nenhum pai dá a qualquer um de seus filhos uma carga maior do que aquela que possamos carregar. Então, os nossos sofrimentos, as dores pelas quais passarmos, as que já passamos, as que estamos passando e as quais ainda passaremos em nossa existência, vão ser sempre realmente a pressão necessária para ir nos transformando em espíritos mais elaborados e irmos nos lapidando espiritualmente, deixando para trás o nosso estágio de matéria bruta, apegado ainda às questões das sensações materiais, ao nosso instinto, ao nosso personalismo, e irmos aos poucos, então, nos transformando em espíritos resplandecentes de luz. No livro Fonte Viva, Emmanuel também nos fala o seguinte: a mensagem da cruz é dolorosa, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. O exemplo, então, no drama do Calvário, pelo que o Cristo passou, com certeza para nós é o maior ensinamento. Sendo Ele o Espírito mais perfeito a vir aqui à Terra, não precisaria passar por dores, sofrimentos e dificuldades. Mas se Jesus passou por esses momentos, é para nos deixar bem claro que as dores e as dificuldades pelas quais passamos, nós temos a força necessária para superá-los. A nossa cruz nunca vai ser mais pesada do que a nossa força. O que acontece é que, em muitas situações, nós não entendemos, então, o sofrimento como esse caminho para a nossa sublimação moral e espiritual. E como somos espíritos ainda muito imperfeitos, normalmente, quando passamos por dificuldades, nós nos revoltamos ou nos imaginamos, então, sem condições de superarmos esses momentos. Mas o Espiritismo, Jesus nos deixa bem claro: todo sofrimento e toda dor, ele é momentâneo. Mais cedo ou mais tarde, essas dificuldades também passarão. Aqui, então, a nossa grande dificuldade, a questão do nosso eu e do nosso ego. O eu é aquilo que somos em essência, uma centelha divina, seres espirituais. É a força crística que dormita em cada criatura. E o ego, então, é a nossa personalidade, a roupagem que nos envolve.
Nós viemos à Terra e precisamos negar a nós mesmos a personalidade para verticalizar na consciência crística. A questão, então, de que estamos aqui na Terra para verticalizarmos a nossa consciência. E aqui, com certeza, o grande empecilho, a grande dificuldade que nós encontramos. Nós nos prendemos muito mais às questões da horizontalidade, aquilo que a vida material nos oferece, as facilidades, os prazeres. E não procuramos verticalizarmos, então, a nossa consciência, no sentido de alçarmos voos morais cada vez maiores, de irmos nos reformando intimamente. E essa verticalização, ela só chega até nós quando passamos pelas dores. Como falamos no início, quando nossa vida transcorre calma e tranquila, raramente nós nos preocupamos com as questões de ordem espiritual. É a dor, então, a mola propulsora que faz com que despertemos para a compreensão de que, além da vida material, existe algo muito mais profundo e que é a nossa verdadeira morada, a vida, o plano espiritual. Porque os anos na Terra, por mais que durem para as pessoas, eles terminam. E qual a bagagem que levaremos, então, quando retornarmos à pátria verdadeira? Será o nosso eu verdadeiro ou voltaremos ao plano espiritual, ainda muito carregados do nosso ego, do nosso personalismo? No capítulo 6, o Espírito da Verdade nos dá uma receita perfeita para a nossa evolução. Primeiro, ele nos concita que nós nos amemos. Muitas filosofias e religiões têm medo e se paralisam diante da dor. Acreditam que, e realmente, aqui nunca como uma crítica, mas apenas como exemplificação, algumas filosofias e religiões colocam que o sofrimento ele é necessário, que as dores são necessárias e que nada podemos fazer então nesses momentos de dores e de dificuldades, porque pensam que as dores e as dificuldades são uma punição e que o ser humano não pode então modificar a grosso modo o seu destino. E muitas religiões então acreditam que se você servir a Deus, sua vida será de muito dinheiro, muita saúde, nada de ruim lhe acontecerá. E nós percebemos isso claramente nas sociedades do mundo atual. Algumas religiões colocam que o simples fato de você frequentar aquela religião, aquela igreja, será motivo da presença de Deus em sua vida, trazendo a questão do dinheiro, da saúde, ou seja, se estamos naquela religião, nada de ruim lhe acontecerá. Agora, se não sou daquela crença, as dores e as dificuldades, elas estarão presentes na vida das pessoas. Retornamos então ao Evangelho, no capítulo 5 e 6, quando ele nos coloca as seguintes passagens. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Então, no Evangelho de João, capítulos 5 e 6. É a promessa do Cristo. Aqueles que sofrem serão bem-aventurados. Mas como sermos felizes com dores, com dificuldades, com problemáticas que nos assolam, seja o nosso corpo somático, ou mesmo o nosso mundo mental, emocional? Só seremos felizes sofrendo quando entendermos aquilo que Haroldo Dutra nos diz no início, quando aprendermos a ressignificar as nossas dores
e os nossos sofrimentos. A doutrina espírita, então, não vê a questão da dor e do sofrimento dessa forma. Esses 2 capítulos, 5 e 6 do Evangelho, nos aconselham a ter coragem diante da dor, porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. Com certeza, nos parece difícil, em muitas situações, na verdade, nos é difícil termos coragem diante de nossas dores. Mas se entendermos que a dor é um processo de aprimoramento espiritual, aos poucos vamos entendendo ou vamos ressignificando os sofrimentos em nossas vidas. Vamos olhando as situações com os olhos espirituais e não os olhos da materialidade, ainda tão apegados à nossa vida terrena. Será que Deus faria seres de cristal que não suportassem nenhuma pressão? Ou será que, como Emmanuel diz, somos um diamante bruto que Deus vai lapidando, pois o diamante se forma com muita pressão? Somos, com certeza, cada um de nós, criaturas de Deus nosso Pai. E nenhum pai dá a qualquer um de seus filhos uma carga maior do que aquela que possamos carregar. Então, os nossos sofrimentos, as dores pelas quais passarmos, as que já passamos, as que estamos passando e as quais ainda passaremos em nossa existência, vão ser sempre realmente a pressão necessária para ir nos transformando em espíritos mais elaborados e irmos nos lapidando espiritualmente, deixando para trás o nosso estágio de matéria bruta, apegado ainda às questões das sensações materiais, ao nosso instinto, ao nosso personalismo, e irmos aos poucos, então, nos transformando em espíritos resplandecentes de luz. No livro Fonte Viva, Emmanuel também nos fala o seguinte: a mensagem da cruz é dolorosa, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. O exemplo, então, no drama do Calvário, pelo que o Cristo passou, com certeza para nós é o maior ensinamento. Sendo Ele o Espírito mais perfeito a vir aqui à Terra, não precisaria passar por dores, sofrimentos e dificuldades. Mas se Jesus passou por esses momentos, é para nos deixar bem claro que as dores e as dificuldades pelas quais passamos, nós temos a força necessária para superá-los. A nossa cruz nunca vai ser mais pesada do que a nossa força. O que acontece é que, em muitas situações, nós não entendemos, então, o sofrimento como esse caminho para a nossa sublimação moral e espiritual. E como somos espíritos ainda muito imperfeitos, normalmente, quando passamos por dificuldades, nós nos revoltamos ou nos imaginamos, então, sem condições de superarmos esses momentos. Mas o Espiritismo, Jesus nos deixa bem claro: todo sofrimento e toda dor, ele é momentâneo. Mais cedo ou mais tarde, essas dificuldades também passarão. Aqui, então, a nossa grande dificuldade, a questão do nosso eu e do nosso ego. O eu é aquilo que somos em essência, uma centelha divina, seres espirituais. É a força crística que dormita em cada criatura. E o ego, então, é a nossa personalidade, a roupagem que nos envolve.
Nós viemos à Terra e precisamos negar a nós mesmos a personalidade para verticalizar na consciência crística. A questão, então, de que estamos aqui na Terra para verticalizarmos a nossa consciência. E aqui, com certeza, o grande empecilho, a grande dificuldade que nós encontramos. Nós nos prendemos muito mais às questões da horizontalidade, aquilo que a vida material nos oferece, as facilidades, os prazeres. E não procuramos verticalizarmos, então, a nossa consciência, no sentido de alçarmos voos morais cada vez maiores, de irmos nos reformando intimamente. E essa verticalização, ela só chega até nós quando passamos pelas dores. Como falamos no início, quando nossa vida transcorre calma e tranquila, raramente nós nos preocupamos com as questões de ordem espiritual. É a dor, então, a mola propulsora que faz com que despertemos para a compreensão de que, além da vida material, existe algo muito mais profundo e que é a nossa verdadeira morada, a vida, o plano espiritual. Porque os anos na Terra, por mais que durem para as pessoas, eles terminam. E qual a bagagem que levaremos, então, quando retornarmos à pátria verdadeira? Será o nosso eu verdadeiro ou voltaremos ao plano espiritual, ainda muito carregados do nosso ego, do nosso personalismo? No capítulo 6, o Espírito da Verdade nos dá uma receita perfeita para a nossa evolução. Primeiro, ele nos concita que nós nos amemos, o consolador que cada um de nós necessita. E a consolação não é tirar o nosso sofrimento, é nos fazer perceber que os sofrimentos e as dores, elas são sempre necessárias. E que, à medida que formos ganhando maturidade espiritual, vamos compreendendo que essas lições é que realmente nos possibilitam uma caminhada, uma ascensão espiritual mais tranquila, com mais resignação, com mais confiança na justiça divina. E então desejamos a cada um dos amigos espíritas e simpatizantes aqui de Porto União muita paz e luz na sua casa. Não na sua casa material, mas a sua casa entendida como o mundo íntimo de cada um de nós. E sabemos o quanto precisamos de paz e luz em nossa caminhada. Obrigado pela atenção.